Bom, eu faço a seguinte pergunta. Ok, nós observamos um aumento da frequência do crescimento, os países aceleraram o crescimento econômico, e a pergunta óbvia aqui é, ok, esse crescimento está lastreado em melhoria das variáveis que nós chamamos de variáveis fundamentais que explicam o crescimento econômico, do ponto de vista da teoria do crescimento econômico, né? Como a gente sabe, existem variáveis-chave na literatura de crescimento, como, por exemplo, investimento, como, por exemplo, poupança, como, por exemplo, investimento do setor privado, comércio e outras variáveis. E também variáveis de governança, que nós já sabemos que são variáveis importantes para explicar sustentabilidade do crescimento do ponto de vista da literatura empírica e teórica de crescimento econômico. Bom, a pergunta que eu fiz aqui ok, já que a África cresce mais, nós observamos melhoria nesses indicadores fundamentais de crescimento econômico, e aí o que essa tabela mostra é que, na verdade, não é isso que a gente observa. Se você olha, por exemplo, a primeira linha, nós temos ali investimento sobre o PIB, antes dos anos 2000 e depois dos anos 2000. O que, na verdade, você observa é que houve uma queda da taxa de investimento do PIB ao longo do continente, de 24,7% para 22,6%. Eu vou explicar em um minuto por quê. A mesma coisa acontece com investimento privado. A poupança melhora um pouquinho, comércio experimenta uma pequena melhora. A inflação cai bastante, na verdade. Quando a gente olha as últimas linhas, que são variáveis de governança, corrupção, estabilidade política e etc., todos eles, na verdade, experimentam ou uma estabilidade ou até mesmo uma leve piora, e, portanto, nós não observamos melhoria nessas variáveis fundamentais. Bom, você poderia perguntar, ora, todos sabemos que aumentou, o que tem aumentado o investimento na África. Como que a gente pode observar isso aqui? Parte da explicação dessas estatísticas, desses exercícios aqui, é um problema de composição. Um número maior de países da África passaram a experimentar aceleração do crescimento econômico. Então, parte da explicação se deve à composição, no sentido de que novos países que entraram no grupo daqueles que estão experimentando o crescimento, e o mesmo acontece do ponto de vista de colapso, que, na verdade, não está sendo mostrado aqui. Então, tem um problema de composição. No entanto, do ponto de vista agregado, nós não observamos mudança nas variáveis fundamentais. Ora, o que acontece quando a gente observa, ou quando a gente compara países ricos em recursos minerais versus países pobres em recursos minerais? As variáveis fundamentais de crescimento econômico melhoraram para esses países, para os países que estão puxando o crescimento africano? Não, infelizmente. Quando você olha investimento do setor privado, poupança, comércio, etc., nós não observamos o que nós poderíamos esperar do ponto de vista de melhores fundamentos. A mesma coisa acontece com as variáveis institucionais de corrupção e governança. Não existe uma mudança essencial, estrutural nessas variáveis, o que pode levantar dúvidas sobre a sustentabilidade do crescimento. De novo, parte da história aqui se deve a uma questão de composição estatística, mas, ainda assim, o que nós observamos é que não houve uma mudança essencial e, portanto, nós não podemos afirmar que o crescimento do momento, ou o crescimento desses últimos 10 anos, está lastreado numa melhora substancial do conjunto de variáveis que garantem ou que sugerem um crescimento mais sustentável. Ora, se de um lado não houve melhoria dessas variáveis fundamentais, esse boom das commodities, que ainda está aí, óleo, gás e outros minerais, a despeito da instabilidade que nós estamos observando esse ano, esse momento pode ser uma grande... Ou esse boom das commodities pode, na verdade, ser a grande oportunidade que o continente africano tem para fazer o grande salto na estrutura econômica do país. E o que ele deve fazer? Olha, nós sabemos que países que estão exportando basicamente commodities, e especialmente os países que são ricos em produção de recursos minerais, como, por exemplo, a gente vê aqui, países que têm uma grande concentração da sua produção
em óleo e outros minerais. Veja, por exemplo, o caso de Angola, 97% das exportações são óleo, Sudão, 92,3%, Zâmbia, com cobre, 62%, São Tomé, com cacau, Guiné com alumínio e etc. Existe claramente uma grande concentração nesses países produtores de recursos minerais, uma grande concentração na produção de alguns poucos itens. E, claramente, nós temos grandes riscos associados a isso, a instabilidade do preço desses produtos, questões fundamentais, como, por exemplo, o resource scarce, as questões de Dutch disease e, claro, as questões da industrialização tardia. Bom, sabendo que tudo isso concorre contra o processo de mudança da estrutura econômica desses países, o que podem os países produtores de recursos minerais fazer? Bom, é claro que, se, de um lado, os riscos e os desafios desses países são muito grandes, que poderiam nos levar a pensar que talvez fosse difícil demais para esses países conseguirem superar os desafios associados a uma estrutura econômica tão concentrada em recursos, mas, quando nós olhamos a experiência de alguns outros países, nós talvez possamos ter bons exemplos de que, sim, países produtores de commodities conseguiram dar um salto na estrutura econômica e reduzir a dependência dos mesmos em relação a esses produtos. Nós temos 3 casos, dentre outros casos. Um deles é o Chile, a Malásia e a Indonésia. A Indonésia, por exemplo, utilizou largamente e ainda utiliza os recursos do petróleo para financiar desenvolvimento rural e também agricultura. Nós sabemos que a Indonésia hoje produz bastante, com uma produtividade rural muito mais elevada do que há 15 a 20 anos atrás, consegue garantir uma parcela significativa da demanda por alimentos, tornando o país muito mais tornando o crescimento do país muito mais sustentável. O mesmo caso do Chile, que investiu pesadamente na sofisticação de frutas, de vinhos, de salmão e outras coisas parecidas e outras coisas similares, tornando também o país muito mais tornando também o crescimento do Chile muito mais sustentável. A mesma coisa aconteceu com a Malásia. Foi falado aqui do caso das EPS. A Malásia investiu também pesadamente, conseguiu superar grandes desafios de industrializar tardiamente. A Malásia hoje tem clusters importantes em várias áreas, e tudo isso financiado com recursos oriundos de commodities. Então, existem, sim, exemplos bons que a África pode se mirar para conseguir superar as suas dificuldades de ser altamente dependente na produção de recursos minerais. Bom, o que os governos podem fazer? Eles podem fazer algumas coisas muito importantes, sabendo que os desafios, do ponto de vista de Dutch disease, são muito elevados, que, do ponto de vista de rent-seeking, são muito elevados, e etc. Claro, uma das coisas que eles têm que fazer são mudanças institucionais para reduzir o rent-seeking, que, sendo muito grande, torna-se um grande obstáculo para que haja crescimento econômico, especialmente crescimento com redução de pobreza. Essa questão é fundamental. Melhoria da governança, redução de rent-seeking e mudanças institucionais que tragam essas mudanças que vão garantir, portanto, investimento nas outras áreas, nas áreas não produtoras de recursos minerais. Uma outra coisa importante, claro, são investimentos na área de clima de negócios. Se existe Dutch disease, se existe um grande efeito dos minerais na taxa de câmbio, tornando bastante difícil os investimentos em outros setores da indústria manufatureira, uma forma de compensar essas dificuldades é claramente investindo em coisas como reformas no clima de negócios e em infraestrutura e serviços públicos de uma forma geral, para tentar compensar a falta de competitividade. Outra questão, claro, seria a atração de FDI nas áreas não produtoras de recursos minerais. E, por fim, investir largamente na produção, em questões de capital humano, treinamento, skills e capacity building de uma forma geral. Bom, as empresas, claro, também podem contribuir bastante. E o que elas podem fazer, os investidores estrangeiros na África?
eles podem, sim, e de forma bastante ativa, de forma muito importante, aderir voluntariamente a códigos internacionais de conduta ética, de se fazer negócio do ponto de vista ético, de governança e de responsabilidade social. Isso cabe muito mais às empresas, especialmente às empresas que vêm de países em que esses códigos são mais aplicados e desenvolvidos, e essa questão me parece bastante importante e deve ser, eu acho, bastante discutida. Bom, conclusões. O crescimento da África nos últimos anos se deve basicamente a dois fatores. Um é a redução da frequência de colapso, e, por outro lado, econômico, do crescimento, e, por outro lado, um aumento da frequência de crescimento econômico, ou de aceleração do crescimento econômico. Por outro lado, o crescimento se deve largamente ao crescimento observado nos países produtores de recursos minerais. Não existe evidência, ou as evidências são muito modestas, de que houve mudança estrutural nos fundamentos econômicos dos países africanos, de uma forma geral. E, por fim, me parece que a África tem que aproveitar essa oportunidade única desse boom de commodities para fazer, ou para dar o salto necessário para que a região se torne, ou para que a região tenha um crescimento mais sustentável e que possa, portanto, reduzir a pobreza e a desigualdade. Eu acho que é isso. Obrigado.